já. O que acontece, né? Eu vou usar a ferramenta e no Octave para que a gente possa executar, principalmente encontrar a derivada de uma função, né? E aí sim a gente começar a falar de transformadas de Laplace, começar a falar de equação diferencial ordinária e a gente avançar no curso de teoria de controle moderno para a gente poder chegar lá nos PIDs. Tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo aí minha tela do Octave? Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Como é que a gente extrai uma derivada, né, de uma função utilizando a linguagem de programação MATLAB? Né? Para isso a gente vai usar a função diferencial. Vamos. Nós vamos começar separando uma variável x dessa forma: SYMS, sims, né? Simulation, x. Pode ser t, né? Mas para frente a gente vai mudar para t, porque quando a gente está falando em sistemas lineares, sistemas invariantes no tempo, né? A variável que vai passar para o s é o t. Mas vamos falar de x por enquanto, mas é a mesma coisa, né? É uma variável que a gente pretende derivar. Então, sims x. Para não executar já o comando, eu vou dar um shift para poder continuar executando o nosso script aí no mesmo, executar tudo de uma vez, né? Como a gente estava fazendo. Minha função f é igual a x ao quadrado. Então, tem que colocar aí o acento circunflexo, né? Para indicar que é o quadrado. E como é que a gente calcula o diferencial da função f de x, né? Função é igual a x. Ao invés de usar f, deixa eu usar mais fácil aqui, y. Y é igual a x quadrado. Certo? Que fica mais fácil para todo mundo entender o que eu estou fazendo aí. Y é igual a x quadrado. Uma função simples que vocês sabem derivar isso de cabeça, né? Não tem nenhum problema. Mas o MATLAB vai calcular para a gente. Como? Então, Shift Enter. Eu vou dizer que o meu resultado R vai ser igual if y. Certo? Então, executem aí e vejam se vocês conseguem encontrar a derivada da função x ao quadrado. Se eu der o Enter aqui. Como eu não dei o ponto e vírgula aqui, ele não. E a R é 2x, que é a derivada de x ao quadrado. Certo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Parece que minha conexão caiu aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Não, estamos sim. Ah, beleza. Eu aqui. Connection lost. Certo? Agora começou a Vou ficar ruim. fazer para ficar mais. É muito ruim. Agora do outro E jeito. novamente, então. Ó. Sims x y. Vou esperar um pouquinho que volta, tá? Tá ruim, professor. Ninguém tá ouvindo nada. Tá congelando também a imagem. Tá ruim. Travou.
Eu acho que ele falou que ia sair e já voltava. Ah, entendi. Ô, mano, eu que moro aqui no meio do mato, a minha conexão é de cipó, funciona melhor que a desses caras Então, aí, mano. tá bem ruim pra mim. Tava bom. E agora, então? Tá. Eu vou só limpar, que eu não quero. Ou seja, quando dá o ponto e vírgula. Caramba, hoje tá ruim. Ele não vai imprimir isso na tela. Ele só vai dizer que a variável y é igual a x ao cubo. A variável r é igual a diff de y. Tá ruim pra caralho. Eu acho que tá mostrando com atraso o que ele já tinha falado, entendeu? Ainda bem que você tá instruindo aí, mano. Vai ficar Ah, falando tá aqui. vendo? Agora que Sabe que agora eu apareceu a coloquei. conexão perdida. Se a função é x. Será que é isso? Eu acho que é, tá vendo? A conexão perdida várias vezes lá, ó. Vixe, meu, tá muito Ué, mas ruim. como que você ouviu que ele ia sair e entrar de novo e o negócio tá reproduzindo atrasado? Não entendi nada. Então, eu vi ele falando, volto já. Pelo menos aqui pra mim saiu isso. Sei lá. Vixe, agora o boi fugiu com a corda mesmo. Vamos ver se melhorou agora. Opa, agora tá melhor. É prédio, cara. Prédio é fogo, viu? Tem uns horários de pico aqui. Tô para gravar de novo. Não, continuo gravando. Vamos lá. Então, deixa eu dar um clear aqui. Começar do zero de novo, vai. Professor, a gente só não tá vendo sua tela. Ah, eu não compartilhei agora. Na volta eu não compartilhei. Peraí. Beleza, vamos lá. Então a gente tem uma variável de simulação x. Shift Enter para não executar ainda, né? Eu quero executar o script de uma vez só. E minha função y vai ser igual a x ao cubo. Ponto e vírgula, porque eu não quero que imprima essa função na tela. Quero que imprima só a derivada. Então, a resposta R vai ser igual a diff de y, ou seja, a derivada de y. Então, Enter. Então, a resposta R é igual a 3x ao quadrado. Quero que era esperado mesmo, né? Então, a ferramenta MATLAB, a linguagem de programação MATLAB, ela nos dá a possibilidade de calcular a derivada de uma função através do comando diff. Isso vai ser importante para a gente agora, a gente vai falar de sistemas lineares e de controles do tipo P&D, né? Trabalhar tanto na variável tempo quanto na variável s, para simular os nossos sistemas. Voltando para a questão do vídeo lá que a gente viu, vocês viram que eu fiz uma análise ali pela derivada, certo? Eu peguei alguns gráficos, tirei a derivada desses gráficos para poder achar a inclinação da reta. Tudo bem. Então a gente já sabe como fazer a derivada. Vamos plotar esse camarada aqui? Então nós vamos plotar.
o comando EasyPlot, variável R. Então, a gente calculou agora, a gente imprimiu, né, a variável R. E o que é a variável R? É a derivada de y, derivada de x ao cubo. Então, a gente está imprimindo a derivada da função y. A gente consegue obter graficamente a derivada, né? A gente mandou imprimir agora através do comando EasyPlot R. Tudo bem? Veja se vocês conseguem executar esse comando. Porque foram esses comandos que eu utilizei para fazer o vídeo, né? E a partir de agora a gente vai cair num outro problema, que é, eu não tenho a função da curva da Covid-19 no Brasil, nem na Itália, nem na Alemanha, não tenho. Como é que eu tiro a derivada de uma função que eu não tenho? Eu tenho número de casos. Então, esse é o problema da aula de hoje. Essa aula de hoje, ela está valendo 100 pontos, tá? Para vocês não vão ter que me entregar nada, a aula toda é um exercício. Então, vocês que estão presentes vão ser agraciados com a fortuna de 100 pontos, tá bom? Isso é uma demanda da nossa coordenação, né? Que a cada aula a gente lance, ao final da aula, uma atividade para vocês realizarem lá no AVA. Mas como hoje a nossa aula toda é uma atividade, então a presença na aula já vai contar como essa pontuação. Então, nosso primeiro passo, né? Nosso primeiro passo aqui, ó. A gente tem uma função x ao cubo. A gente tirou a derivada dessa função, a derivada de y, armazenou em R e imprimiu R. Ou seja, essa curva aqui é a curva derivada de x ao cubo. Aqui, ó, 3x ao quadrado. Então, lá no vídeo que eu mandei para vocês, a gente levantou umas curvas, né? Levantou as curvas. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vocês estão vendo aí o vídeo? Na tela? Olá, pessoal. Tudo bem? Eu quero demonstrar graficamente Sim. o comportamento das curvas dos casos acumulados de Covid-19 na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos. Então, ó, essas são, são as curvas dos casos, né? E lá na frente tem a curva das derivadas. Certo? Então, a gente já sabe fazer a derivada de uma curva, usando a linguagem de programação MATLAB. É simples, é só lá dar o diff e a função. Tudo bem. Mas como a gente obtém a função para poder derivar? Como é que eu obtenho essa função aqui se a gente não tem a função? O que a gente tem, na verdade? Nós temos a tabela dos valores. Por exemplo, no Brasil aqui. Foi essa tabela, né, que eu usei para poder plotar aquele gráfico. Mas eu tenho os pontos da tabela, eu não tenho a função. Como é que eu derivo isso? Como é que eu encontro uma função derivada? Então, esse é o problema da nossa aula de hoje. Tá? Então, a gente tem aqui o site do Ministério da Saúde, né? Que nos dá... Acho que a internet vai cair de novo, hein? Tá muito ruim hoje, meu Deus do céu. Então, aqui, a gente tem o gráfico não, o site do Ministério da Saúde, né? Que tem todos os pontos, né? Número de casos, etc. Por exemplo, hoje, a gente partiu para 145.328 casos confirmados para 9.897 mortes. Mas eu não tenho a função para poder encontrar a derivada da função. Como é que eu derivo essa curva aqui, se eu não tenho a função
dessa curva, né? A gente vai ter que usar a ferramenta da MATLAB, certo? Como é que a gente faz? Então, eu obtenho os pontos, ó, um arquivo CSV aqui, né? Então, aqui estão os pontos. Dia 26 de fevereiro aqui no Brasil foi o primeiro dia, foi o primeiro caso confirmado no Brasil. E aí a gente vai. Dia 36 foram 6.000 e tal lá acumulados. Nós estamos no dia 72, 73 hoje, né? Mas eu ainda não peguei os dados lá. Então acaba aqui. Então no dia 72, 135.106 casos, 9.888 novos casos. Vou pegar esse último dado para vocês entenderem. Casos confirmados acumulados, 145.328. Então, 145.328 casos. Dá novos casos hoje, 10.222. Então a gente foi lá e peguei um problema, né? Podia ser um fenômeno elétrico, podia ser um fenômeno mecânico, pode ser um fenômeno térmico, aerodinâmico. Nesse caso é um fenômeno epidemiológico. A gente obteve os dados. Para fazer uma análise da curva, eu precisava tirar a derivada dessa curva. Mas para tirar a derivada da curva, eu preciso saber qual é a função dessa curva. Tá? Estão entendendo o problema? Como é que eu tiro a derivada de uma tabela de pontos? Eu preciso encontrar uma função. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no Octave. Como é que a gente faz isso, né? Vou pegar alguns pontos daquela tabela e vamos colocar em X. Vamos pegar alguns pontos dela. Então, X é igual, abre colchetes, tá? Abre e fecha colchete, já para não esquecer. E nós vamos inserir os pontos aqui no meio. E X. Olhando aqui na tabela, não peguei todos os pontos da tabela, né? Eu peguei alguns pontos, só esses que estão em amarelo aqui. Então, fui de 5 em 5 dias, 1, 6, 11, etc. Então, fui lançando esses pontos na tabela, que vai nos dar exatamente esses valores aqui, ó. 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36. Então, façam esses pontos aí, tá? Para a gente poder plotar e encontrar a nossa curva. Então, dia 1, dia 6, dia 11, ou seja, isso aqui é o eixo X. E no eixo Y, a gente vai ter a função, né? Ou seja, no dia 1, quantos casos eu tinha acumulado? Dia 6, dia 11, dia 16, dia 66, dia 71, dia 72. Quantos eram os casos acumulados? Então, nós estamos fazendo um gráfico, né? Plotando um gráfico, XY. Já volto nessa tela. Espera aqui, vou pegar o Y já. Y. Vou pegar tudo aqui. Esses casos acumulados, certo? Então, no dia 1, tinha um caso acumulado. Então, vou deixar 2 minutos para vocês copiarem esses valores para a gente poder imprimir o gráfico da curva da pandemia de coronavírus no Brasil. Preciso dessa curva. Porque se eu vou fazer uma análise da derivada, eu preciso da curva.
né? E como é que eu obtenho a curva se eu só tenho os pontos? Esse é o nosso problema. Eu só tenho os pontos. Dia 30, O senhor tá falhando tudo. tantos casos acumulados. Eita, nós. 72, eu tenho 100. Agora perdeu mesmo. Professor, eu não sei se você está ouvindo a gente aí, mas a gente não consegue te ouvir, sua voz sumiu de vez. Um bom tempo eu já tava gaguejando tudo, falhando tudo, ninguém tá entendendo nada, não sei nem por que você colocou aqueles valores ali direito. Eu vi que você pegou lá daquele gráfico. Não, esquema é ele gravar um videozinho lá, posta lá pra gente lá, tá tudo certo. Terrível, viu? Preciso mudar urgente minha internet, cara. Nessa pandemia o negócio tá muito ruim, cara. Vou nem falar a marca É o quê? A Vivo a sua, professor? É o quê? A sua é a Vivo? Não posso falar. Eu vou mudar para Vivo, provavelmente. Porque tá muito Entendi. ruim, meu Deus do céu, cara. Chega às 7 da noite e vira um inferno aqui a internet. Eu Ah, mas moro. eu vou te falar uma coisa, pelo menos aqui na minha área, a Vivo é a desejar, viu? Eu consegui achar É, uma particular que resolveu o problema, tá resolvendo o problema de muitas pessoas aqui em São Bernardo e tudo mais. Aí resolveu, por exemplo, aqui no meu bairro eu só chegava a 5, o máximo. E essa empresa tá conseguindo disponibilizar, é fibra, tá distribuindo para tudo que é lugar e tá chegando certinho. É Americanet, Eric? A minha é Americanet aqui. Não, o meu é a tal de Lex Telecom. Ela é do Baeta Neves aí, professor, é onde ela fica, a central dela. E ela tá crescendo, tá bem grande já. cara, eu moro aqui no bairro Floresta, em Santo André, né? Valparaíso. Internet boa é Flamengo, que não Floresta, cai. que Ó, vocês estão aí com a tela dos pontos em X e Y, né? Deixa eu retomar a discussão. A Tá questão falhando é, de novo. eu preciso fazer uma análise, fazer o seguinte, então. Eu vou gravar e vou postar lá para vocês. Tudo bem? A parte da derivada, vocês pegaram bem aqui a parte da derivada? Gente, a parte da derivada aqui, tudo bem? Ah, beleza. Isso aí tá certo. Tá. Essa parte da derivada é importante para a gente. O que eu ia fazer aqui? Vou tentar agora, parece que estabilizou, né? Se cair de novo, eu vou gravar e postar no AVA, tá bom? Tá lá na unidade 3.3, tá? Então, preciso que vocês Beleza, assinem tá lá até na melhor mesmo. unidade 3.3, tá bom? Vamos indo até a hora que der. A hora que não der, a gente para. Então, eu tenho os pontos dos dias e os casos acumulados. Eu preciso fazer uma análise através da diferencial, da derivada. Mas como é que eu tiro a derivada se eu não tenho função? Eu preciso obter a função. Nós vamos lembrar lá da aula de cálculo numérico, né? A gente obtém a função através de uma função polinomial interpoladora. Lembram disso? Cálculo numérico computacional. Então, a função P Acho que caiu de novo. não.
Acho que caiu de novo. Ah, é melhor postar lá, cara. Posta lá e fica tudo certo, é bem melhor. É, melhor. Aí pega amanhã e a gente assiste. Não dá. É, porque aí a gente pega, volta, para também, faz o comando. Pessoal, na boa, eu vou sair. Eu vou fazer exercício no Ava. E amanhã eu pego o vídeo dele. É, eu acho melhor também, eu tô querendo sair também. Aproveitar o tempo aqui. Não valeu a intenção, mas não tá dando, hein? A conexão não tá ajudando. Rapaziada, eu vou lá. Bom final de semana para vocês. Beleza, falou, vai. Beleza, falou. Valeu. Estão me ouvindo agora um pouquinho melhor? Não. Gente, ó, quem estiver me ouvindo aí, então eu vou terminar, vou gravar essa aula agora e vou postar lá no Ava, unidade 3, seção 3, tá? Ari, põe no grupo aí, por favor, 3.3. Beleza. Esse vídeo. Aí a gente ouviu. Tá bom. Só que nós temos um problema muito sério. Vai ficar na unidade 3.3. Isso. Qual que é o nosso problema? Já tivemos 2 feriados de sexta-feira. E hoje essa aula muito precária. Então, eu preciso que vocês assistam o vídeo, façam o exercício que vai estar no vídeo lá, tá bom? Não, mas E a gente faz sempre diferencial- aquele outro que o senhor postou, que eu não tinha visto, eu peguei e voltei e vi lá, falei pro pessoal assistir também. A gente assiste. Até Beleza. mesmo pra aprender, né? Que é importante. Legal. Daqui uma meia hora, 40 minutos, sobe o vídeo lá. Vou gravar e subir, tá bom? Lá na unidade 3.3. Beleza, Valeu? senhor. Valeu, Obrigado. boa noite. Tchau. Obrigado.